fantasma do confisco da poupança tem tirado aí o sono de muita gente que vieram me perguntar nas redes sociais. O que foi o confisco da poupança, o Plano Collor? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber e também responder aí essa fatídica pergunta. Será que o confisco da poupança pode acontecer de novo? Eu quero que você comente aqui a sua opinião, se você acha que vai acontecer ou não. E se você quer saber a minha, continua aqui assistindo ele. Oi, eu sou a Gabi, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito eu divulgar o meu trabalho. Agora, vamos continuar com o conteúdo e olha aqui esse vídeo. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Essas foram as manchetes que os principais veículos de comunicação publicaram durante a posse de Fernando Collor. Logo em seus primeiros dias de governo, o presidente, então, ele anunciou o congelamento dos recursos que os brasileiros tinham guardados na poupança. Naquela época, então, ficou aí determinado que o limite para saque na poupança e também na conta corrente era de 50 mil cruzados. E não, isso não é muito dinheiro. É o equivalente hoje a algo em torno de R$ 5.533. Assim, todo mundo que tivesse mais que 50 mil cruzados no banco não podia sequer pensar em tirar esse dinheiro num período aí de 18 meses. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. A parte excedente a esses 50 mil fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Você já pode imaginar o tumulto que aconteceu. Então, naquele período aí, os bancos, eles acabaram fechando e não atendendo ninguém por 3 dias consecutivos. Isso causou uma grande comoção e desespero em muitas pessoas que não sabiam o que fazer. E provavelmente, diferente de você, elas não tinham investimentos em outro lugar. Apenas tinham tudo concentrado na poupança. O que continua sendo aí uma realidade do brasileiro, sendo esse um dos investimentos mais populares da população. De acordo com o então presidente, esse dinheiro ele ficaria restrito por um período de apenas 18 meses. Só que existia um agravante muito importante nessa história. E de acordo com o próprio presidente, o Brasil ele vivia em um período de uma inflação muito alta, que alcançava cerca de 90% ao mês. Isso naquele período. Como presidente da redemocratização, eu tinha uma enorme responsabilidade para conduzir um país que estava naquele momento, vivia naquele momento, uma crise inaudita. Uma inflação de 85%, 90% ao mês, absolutamente sem controle, as contas nacionais desreguladas, problemas fiscais seríssimos e, sobretudo, a condução política. Ou seja, assim como eu já expliquei sobre a inflação, eu vou deixar o link do vídeo aqui, todo aquele dinheiro que estava lá parado, ele ia se deteriorando de forma muito rápida e ele ia perdendo o seu poder de compra. E de acordo com o governo, o plano determinava que o saldo bloqueado, ele teria aí um rendimento baseado no BTNF, que é o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal. E não era um investimento muito bom e é difícil aí resgatar os dados históricos de rentabilização, mas ficavam muito mais atrás da inflação. E até os dias de hoje, ainda existem ações na justiça que visam aí buscar o ressarcimento da perda inflacionária naquele período. E em 2018 até foi lançado uma plataforma online que ajuda as pessoas que perderam dinheiro a tentar buscar ele de volta. O
O Plano Brasil Novo, que ficou conhecido aí popularmente por Plano Collor, ele previa uma série de mudanças na economia além desse confisco, como, por exemplo, a taxação do ganho de capital na venda de ações. E se você ficou interessado por esse assunto e quer que eu faça um vídeo mais específico sobre o Plano Collor, comenta aqui embaixo. Isso porque eu não vou entrar em mais detalhes sobre o Plano Collor, porque eu quero aí te falar sobre essa pergunta que a gente tá matutando na cabeça de muitas pessoas. É possível ter um confisco da poupança novamente? Sim, é possível, mas eu acho muito pouco provável e eu vou te explicar agora. Em primeiro lugar, naquela época, o confisco ele foi feito através de uma medida provisória, que foi colocada aí em prática diretamente pelo executivo, ou seja, dependia apenas da vontade do presidente. E de um ponto de vista legal, colocar isso na prática nos dias de hoje seria muito menos provável, porque em 2001 foi aprovada uma emenda constitucional em seu artigo 62, inciso 1º, que estipula que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Ok, entendemos que a lei dificulta isso, mas temos um agravante econômico para a época, que é que, em segundo lugar, a economia brasileira ela tá muito mais estável e sólida hoje do que há 30 anos atrás. Então, de um ponto de vista econômico, é pouco provável que o governo apresente uma proposta tão extrema. Para quem não sabe, a gente passou aí por períodos inflacionários muito difíceis mesmo, que apenas foi estabilizada a partir do Plano Real. Foram medidas atrás de medidas tentando ajustar a realidade inflacionária do Brasil. O Plano Collor, ele foi uma das tentativas falhas e a gente conseguiu só começar a ter mais estabilidade a partir do Plano Real. Hoje, a gente está muito mais estável, com uma inflação muito mais controlada, o que estaria longe de corroborar para um novo confisco da poupança. O intuito desse vídeo não foi causar aí nenhum pânico, nem alvoroço na hora de você fazer uma decisão de investimento, mas sim aí te fornecer informações para te ajudar a tomar melhores decisões e principalmente conseguir entender um pouquinho mais da conjuntura econômica, da história, do que aconteceu e o que pode acontecer novamente. Então, para alguma daquelas pessoas que dizem que a poupança é o investimento mais seguro da história e que não existem riscos envolvidos, esse é um vídeo que está provando o contrário. Mas se a poupança não era tão segura, por que as pessoas tinham seu dinheiro lá? Como eu já comentei, é cultural do brasileiro investir na poupança. Até hoje é o investimento mais popular. As pessoas poderiam ter outros tipos de investimento? Claro, o mercado financeiro já existia de uma forma muito próxima ao que a gente tem hoje. Já era possível a negociação de ações, o que, claro, muitas pessoas não faziam porque não era tão fácil o acesso à informação como a gente tem hoje. A gente pode aprender muito sobre ações, investimentos, melhores opções de investimento aqui na internet. E também eu vou te dizer que eu tenho uma série de conteúdos totalmente gratuita na Suno, chamado Suno One. O link tá aqui na descrição. Lá você vai aprender com relatórios, várias coisas, totalmente gratuito, gente, não se preocupa. Vai lá, aprende a cuidar melhor do seu dinheiro. Mas retomando aí, as pessoas poderiam ter investido em ações. E esse é um tipo de investimento que não teria sido confiscado. Porque no momento que você compra uma ação, você tem um pedaço daquela empresa, uma empresa da economia real, que tá atuando realmente, tem prédios, tem funcionários, gera valor, gera serviço ou produz algum tipo de bem. Então, é muito mais difícil você ter aí um confisco disso. O que, claro, poderia acontecer é você ter daqui a pouco um processo, alguma coisa, e você ter seus bens travados, o que não é nada relacionado a esse confisco da poupança. Isso é muito mais questão da parte legal ou jurídica, de você ter feito alguma coisa errada, alguém estar te processando mesmo, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem muitos grandes investidores que têm até aquela máxima chamada de cash is trash, dinheiro é lixo, porque no limite, o dinheiro que você tem parado, claro, ele vai desvalorizar, principalmente aí num ambiente inflacionário. A poupança, sabemos que não ajusta a inflação, mesmo hoje com uma inflação super baixa, ela acaba não ajustando. E naquela época,
também não corrigia. Já no momento que você tem um investimento em uma ação, uma empresa, por mais que você não tenha garantias de retorno, por ser um ativo real, uma economia real, aquela empresa vai ter suas fábricas, vai ter os seus produtos e, de certa forma, isso vai ser corrigido de uma forma intrínseca por ela pela inflação. Talvez menos, talvez um pouquinho mais, não tão diretamente com os dados, as estatísticas inflacionárias, mas ela vai ser corrigida de alguma forma. As receitas de boas empresas vão continuar aumentando. Quando temos inflação, você acaba pagando mais por bens e serviços, produtos no mercado, por exemplo. Isso é tudo oriundo de empresas. Elas estão aumentando os seus produtos, que você está pagando mais caro, isso está aumentando a inflação, mas ela também acaba aumentando suas receitas. Eu tô dando alguns exemplos, claro, num cenário hiperinflacionário, onde a gente tem aí esse real aumento generalizado de preços, tá? É muito não entrando em questões de causa e efeito da inflação. Caso tenha ficado mais dúvidas, coloca aqui nos comentários. Se tiver algum ponto nesse vídeo que você queira que eu traga, comente, faça algum outro conteúdo, falar sobre plano Collor, plano real, hiperinflação, comenta aqui. E vale lembrar que eu tenho uma série de vídeos chamado Economia Descomplicada, o link vai estar na descrição, caso você queira entender um pouquinho mais das variáveis econômicas e como elas vão aí se interrelacionando, impactando como um todo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar aqui o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.